E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá para a nossa aula de hoje que tem como tema, certo? Placas-mãe e barramentos, né? A gente vai ver alguns tipos, a gente vai ver a placa-mãe em si, certo? E vamos ver alguns barramentos também dentro da placa-mãe, certo? Então o que a gente vai ver no conteúdo de hoje, tio? Placas-mãe e suas características, placas-mãe on-board, né? Uma placa-mãe on-board, por que ela tem esse nome? E vamos ver também alguns barramentos, né? E teremos a nossa atividadezinha, tá? Atividade avaliativa, tá, gente? Então, vou dar até duas questões para vocês já ficarem um pouquinho mais confortáveis em relação a isso aí. Então, vamos lá, né, para o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Gente, placa-mãe, né? Placa-mãe, gente, ela também é conhecida como motherboard ou mainboard. E ela é basicamente a responsável por interconectar todas as peças que formam o computador. Exemplo, ela liga o HD, a memória, o teclado, enfim, todos os dispositivos, né, precisam estar conectados à placa-mãe para se formar um computador. Então, por exemplo, se eu tenho um HD, o HD está fora da placa-mãe, não está dentro da placa-mãe, então aquele HD não faz parte ainda do computador. Ele é uma parte do computador, mas ele não faz parte ainda do computador. Acho que deu para entender, né? Então, uma das coisas que tem na placa-mãe, né, que precisa ter na placa-mãe é a CPU, certo? Então, que é o nosso processador. Então, a CPU é isso aqui que vocês estão vendo. Deixa eu mostrar aqui só um instantinho. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Então, tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, né, a nossa CPU, tá bom? Da Intel, ó. Beleza? Então, 27, né? Então, o que é a CPU? Central Processing Unit, ou Central Única de Processamento. Acho que você já sabe disso, eu já falei várias vezes para você. E aí, o que ele faz, tio F? Ele controla todo o processamento do computador. Então, ele vai controlar tudo. É ele que vai dar as sinapses, né? Ele vai dar os comandos para que algumas funções do computador funcionem. Exemplo, é como se ele fosse comparado ao nosso cérebro, né? Então ele é o cérebro do computador. Exemplo, a minha mão, né? Se eu disser a minha mente, né? Se o meu cérebro mandar minha mão levantar, ela vai levantar. Beleza? Então, basicamente isso. Então, o processador, ele é o cérebro do computador. Assim como a nossa mente, nosso cérebro controla todo o corpo, o processador também faz isso do computador. Acho que deu para entender. Então, temos duas, né, grandes fabricantes de processadores, a Intel e a AMD. Então, a AMD e a Intel são as grandes aí que estão aí na luta aí por esse mercado, né, que é o processador. Então, vamos lá. Como é que funciona, o processador? Basicamente é o seguinte, ele vai pegar a informação, né, no caso que vamos supor que seja laranjas, né? Quem aqui já viu que é laranja, né? Já sabe, né, desse negócio aqui. Então, ele vai pegar as informações, depois que ele pegar as informações, ele vai processar essas informações. É como se nós pegássemos a laranja, cortássemos ela e colocássemos no espremedor. Esse ato de espremer a laranja é o processamento, certo? E no final vai ter a saída, né, que é um belo suco de laranja, e eu amo suco de laranja, tá? Acho que você também gosta, né? E aí, gente, é isso que o processador faz. Ele vai fazer o processamento, né, de uma informação que vem, beleza? Para mandar depois para a gente. Então, ele vai pegar essa informação, um cálculo, alguma coisa, certo? E vai mostrar para a gente. Então, o processador faz isso, tá bom? Socket, né? Socket é basicamente o local onde nós colocamos o processador. Então, você pode ver aqui que aqui tem algumas perninhas, né? Essas perninhas, gente, se eu entortar uma delas, né, basicamente vai ser bem complicado resolver esse problema aí do socket, porque se eu entorto, né, e não tem conserto, se não tiver conserto, se não tiver como desentortar, eu vou acabar perdendo a minha placa-mãe por conta do processador, né? Então é bem complicado. E aí, né, essa partezinha aqui, gente, ó, é encaixada aqui, beleza? Então, vocês podem ver que essa partezinha aqui, ó, né, ela vai e se encaixa aqui bem direitinho, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos alguns tipos... outra coisa que eu queria falar com vocês é a questão dos barramentos, né? Vou dar uma entrada aqui agora, vou explicar aqui um pouquinho, depois a gente vai ver os tipos de barramentos, né? Então, o que barramento faz, tio Web? Ele basicamente faz a passagem de informações, certo?
Então ele vai interligar as peças do computador, ok? Então a largura, né, tipo a capacidade desses barramentos são de 32 bits ou 64 bits, né, ou de 86 bits, né, mas aí é outro patamar que o 32 foi adaptado para 86. Então nós estamos aqui 32 e 64 bits. Então vamos lá. Olha só, como é que funciona o barramento, tio Elton? Nós temos aqui a CPU e temos aqui a memória RAM, né? O barramento vai fazer a interligação entre a CPU e a memória RAM, né? E a memória RAM com a CPU, certo? Isso também funciona, gente, com, né, alguns hardwares que nós precisamos. Exemplo disso, a placa de vídeo, né? A placa de vídeo ela tem que ter o seu barramento próprio. Assim também como, né, o barramento vai fazer a comunicação da CPU com a placa de vídeo, com o teclado e também com o mouse, tá certo? E aí vamos lá entender como é que funciona a questão de 32 bits. Imagine que 32 bits, gente, seria o caminho, né, de uma rua. Exemplo aqui é a rua Senador Pompeu, né? Seguindo essa rua aqui. Então essa rua, gente, né? Essa rua ela vai caber no máximo 2 carros, né? Tipo, um do lado do outro andando, certo? E isso seria um barramento de 32 bits, certo? Vai passar só essa informação. Já o de 64 bits seria comparado a uma CE ou então uma BR, né? Aqui no caso a BR-116, onde vai dar passar até 3, né? 3 ou mais. Ele tem indo e voltando. Então, no 32 só tinha, né, o caminho de ida, né? Só ia. Aqui no de 64 bits ele tanto vai como volta, certo? Então dá para fazer uma comunicação muito mais rápida e com muito mais qualidade. E aí conectores da placa-mãe onboard, tá? Placa-mãe onboard, né? Daqui a pouco eu explico o que é onboard para vocês. Né? Gente, olha só, temos o PS2, certo? Esse PS2 basicamente ele conecta teclado e mouse. Temos o VGA, certo? O VGA, o que ele faz, tio Elton? O VGA ele conecta monitores, gente, né? Monitores VGA. Temos o DVI também, que serve para conectar monitores e até mesmo câmeras de vídeo, essas coisas, certo? Temos também o HDMI. O que o HDMI faz, tio Elton, né? Ele transmite som e áudio e vídeo para gente, né? Com alta resolução, tá bom? High Definition, né? Já dá para entender isso aí. E aí nós temos também os conectores USBs, né? Isso é basicamente para conectar pendrive, né? Mouse, teclado, tá bom? E aí temos aqui, né, o conector de rede, certo? O cabinho onde nós conectamos aqui o cabinho de rede. E aí nós temos aqui a entrada de áudio, temos a saída de áudio e temos aqui a entrada do microfone, tá? Então esses três aqui são basicamente áudio, né, pra gente. Vamos lá, placas-mãe onboard. Gente, como o próprio nome diz, as coisas estão incluídas na placa, ou seja, onboard significa na placa. Então, tudo que você pode ver, essa placa aqui é onboard, então ela vai ter todas as funções dentro dela, né? Então, tudo que for, tipo, você tem uma placa de vídeo já integrada, então é onboard, né? Placa de vídeo onboard, e assim por diante. Memória RAM, né? Gente, olha só, memória RAM, ela vem do inglês Handle Access Memory ou memória de acesso aleatório, tá certo? Por que ela é assim, tio Ed? Porque ela não armazena dados permanentes. Tipo, se desligar o computador, a memória que estava dentro da memória RAM ela vai ser descartada, vai ser apagada. E ela faz a leitura de dados, né, que o computador faz, auxiliando assim o processador. Então ele vai servir, a memória RAM vai ajudar o processador a ler esses dados com maior facilidade, com maior velocidade. Então os tipos de memória RAM, DDR1, DDR2, DDR3 e DDR4, né, que é a que nós temos atualmente, tá bom? Então vamos lá. Né, nomenclatura DDR1, tensão 2,5 volts, né? DDR2, 1,8 volts, DDR3, 1,5 volts e DDR4, 1,12 volts. Então, percebe que vai diminuindo aí a questão da tensão, né? Não vai precisar de tanta carga elétrica para poder funcionar melhor. E aí nós temos aqui DDR, DDR2 e cada um tem as suas pinagens, ó, certo? Então aqui tem 52 pinos, aqui 40 pinos, 64, 56, 72 e 48, né? E aí dá para entender, né, que o DDR4 tem mais do que o DDR3,
tá bom? Então, vai aumentando aqui gradativamente, ó. Então, isso aqui, gente, que vocês estão vendo agora são os slots, né? Os slots é o local onde nós encaixamos o pente de memória, ou a memória RAM, tá bom? Vamos lá, conectores da fonte, né? Para a placa-mãe funcionar, ela precisa da fonte de alimentação. Eu até falei para vocês sobre a fonte de alimentação também. E aí, temos aqui o conector principal, tá bom? Que vai fazer a ligação direta, né, da energia na placa-mãe. Temos o ATX, né, gente? Que vai funcionar basicamente para dar mais voltagem ainda para dentro do computador. E tem muitas funções que não vão funcionar se essa pecinha não estiver funcionando, tá? E principalmente das placas atuais. Nas antigas nem tanto, mas nas atuais esse ATX aí é muito importante. Esse conector ATX 12 volts é muito importante. SATA, né? Gente, o conector SATA, né, ele vai interligar tanto gravadores de CD e DVD, né, o drive de CD e DVD, como também vai ligar o HD, certo? O HD que a gente tem, o SSD, tá bom? Vou falar um pouquinho depois sobre SSD e HD para vocês também. Mas por hora, só fiquei com os conectores. E nós temos o conector IDE, né, gente? Que vai também ligar, ó, um HD antigo, ou então mesmo um drive de CD e DVD também antigo, né? Padrão mais antigo. Já o SATA é um padrão mais novo, um padrão mais recente. BIOS, bateria e chipset. Olha, vamos lá, gente. O chipset ou chip flash ROM, né? Esse carinha aqui, gente, né? Ele basicamente vai trazer um sistema, né? Chamado BIOS, certo? Esse sistema é um sistema já que tem na placa-mãe. Ele é responsável, por exemplo, pela data e hora do computador, tá bom? E a bateria é basicamente a fonte de alimentação disso, né? Então ele vai alimentar, a bateriazinha só serve para alimentar esse chip, tá bom? Ponte Norte, né, gente? Ponte Norte, esse chip Ponte Norte ou chipset, né? Esse chipset aí, Ponte Norte, ele serve para quê, tio Eto? Ele vai fazer, gente, né? Ele vai auxiliar a memória RAM e a placa-mãe a receberem informações do processador. Então, geralmente ele trabalha muito e ele precisa de um dissipador para não esquentar, né, e morrer, tá certo? Porque se esquentar muito, né, ele vai dar problemas e aí vai fazer com que a placa-mãe seja inutilizada. E temos a Ponte Sul, né? A Ponte Sul, gente, ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer, né, a conexão e a interpretação de dispositivos, né, vai controlar os dispositivos de entrada e de saída. Exemplo, o nosso mouse é controlado, né, pela Ponte Sul, tá bom? E aí vamos lá para os barramentos, né? Temos o barramento PCI, certo? O barramento PCI, gente, ele foi feito em 1990, certo? Pela Intel. E as características dele, gente, é que ele basicamente ele vai servir para ler e gravar dados direto na memória RAM. Então ele vai pegar esses dados e gravar diretamente da memória RAM, beleza? Aí nós temos também o AGP, né? O AGP ele vem substituir o PCI, tá certo? Porque o PCI ele limitava muito a exibir apenas aquelas telas mais escuras, né? Tem uma resolução gráfica um pouco menor. E o AGP, gente, ele veio fazer com que as telas coloridas, né, as coisas viessem com mais propriedade, tá bom? Então, o AGP, né, ele vai substituir o PCI, tá? E nós temos aqui o PCI Express, tá bom? Ou PCI Express 16. Para que esse cara serve? Ele vai substituir o PCI e o AGP, tá bom? E ele, gente, né, basicamente esses três basicamente servem para conectar placas de vídeo, tá certo? Então, exemplo, né, o AGP ele serve para conectar a placa de vídeo e aí ele também esquentava muito, né? Ele gastava muita energia. E aí temos o PCI Express e o PCI Express 16 que vem reduzir um pouco mais essa carga de energia, tá bom? E aí temos o AMR, gente, né? O que o AMR faz, tio Hélio, né? Bom, o AMR ele é basicamente para áudio, certo? É uma áudio modem Ryzen, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai servir para auxiliar na placa de áudio, tá certo? Ou até mesmo fazer a conexão de internet. Então ele dá para conectar tanto uma placa de áudio dentro dele, dá para também conectar uma placa de internet, certo? Então aquelas placazinhas que você conecta, né? O computador não tem entrada Ethernet, então se você conectar uma placa, né, Ethernet aqui, vai ser no AMR que a gente vai colocar, beleza?
Então vamos lá para a nossa atividade avaliativa, gente, né? Questão número 1, o que é um computador pessoal e o que significa a sigla PC, né? Isso aqui eu falei com vocês, então vamos lá, primeira resposta, né? É um computador de pequeno porte e de baixo custo, certo? E o que significa a sigla PC? Eu sei que você sabe, mas eu vou te dar essa laranja para você, tá? É Personal Computer ou computador pessoal, beleza? E aí, o gabinete de um PC é o mesmo que a CPU de um PC? Explique sua resposta. E aí, a gente sabe que não, a gente acabou de ver, né, que o gabinete é uma coisa, a CPU é outra coisa. A gente viu a CPU, né? Então a CPU é um processador, já o gabinete, gente, é o quê? Uma caixa metálica que serve para guardar, né, as partes internas do computador. Tranquilo? Então, a resposta é não. O gabinete normalmente é uma caixa metálica que guarda os componentes internos de um computador, já a CPU é o processador. Beleza? E aí, atividade 3, 4, 5 e 6 é por sua conta, tá certo? Então, faça aí essas atividades e garanta aí a sua nota parcial, tá bom? Então, terceira questão, qual a função principal de uma motherboard? O que que a placa-mãe faz? Diferencie o chipset ponte norte do chipset ponte sul. Qual a diferença dos dois, né? Expliquei também aqui na aula, então volta o vídeo aí e você vai ter a resposta com certeza. Ou então pode pesquisar na internet, tá? 5. Explique o que são barramentos. Você vai explicar o que são os barramentos, né? Para que servem os barramentos, né? Eu expliquei para vocês bem direitinho, né? Hoje essa aula tem algumas imagens, né? Para você entender como é que funciona o barramento. 6. Diga cada barramento e dê uma breve explicação para cada barramento. Então você vai pegar pelo menos 3 barramentos que eu expliquei aqui e vai explicar para a gente, né? Para mim, o que ele faz, né? Explicação, barramento PCI, aí você vai dizer o que ele faz, tá? O PCI faz isso, né? PCI ele serve para, entendeu? O PCI Express serve para isso também, não sei o que, já dei 2, né? Então, relaxa aí e faz o restante. Então, gente, próxima aula a gente vai ver portas de comunicação, tá bom? E o Pikachu tá dando tchau, eu tô dando tchau. Até a próxima, pessoal. Fui!